Bem-vindos a mais uma aula da Rede GAT. Meu nome é Alexandre, eu sou médico pediatra emergencista do SAMU de Campinas e vou estar conversando hoje com vocês sobre as atualizações da American Heart para o ano de 2025, particularmente no que tange o PAUS. Aqui nós temos então a cadeia de sobrevivência. É interessante notar que tem sido dado uma ênfase maior no que tange aos cuidados pós-PCR e na recuperação e sobrevivência do paciente. Aqui, antes até mesmo do reconhecimento e ativação de emergência, nessa atualização particularmente, como a gente vai ver, foi colocado também atenção sobre atitudes que nós podemos ter para melhorar o reconhecimento das emergências e a resposta a elas, particularmente parada cardíaca. Então, a prevenção da PCR, ou seja, evitar inclusive que cheguemos nela, tem sido recomendado que reuniões de segurança sobre pacientes de alto risco sejam feitas para que a equipe alinhe com medidas que evitem a ocorrência de PCR. Nos Estados Unidos, o que não é uma realidade para nós ainda, está sendo recomendado o acesso público à naloxona, particularmente devido à situação na qual eles se encontram de uma crise em relação ao fentanil. Como sempre, nós advogamos, mas foi reforçado nessa atualização, ampliar o treinamento de leigos em PCR. Nós advogamos que primeiros socorros devam ser feitos e ensinados a toda a população. E é recomendável que em todo atendimento de PCR você tenha pelo menos um dos membros da equipe treinados em suporte avançado de vida, particularmente na RCP pré-hospitalar, tá certo? Ou seja, PCR extra-hospitalar. Equipes de resposta rápida dentro do hospital também devem ter um membro treinado e atualizado nos critérios, nos protocolos de atendimento de suporte avançado de vida. Uma das coisas que tem se tornado mais comum, um dos tratamentos que tem se tornado um pouco mais comum no meio pediátrico, mas ainda assim não tão comum, né? É a possibilidade de circulação extracorpórea, a ECMO, oxigenação por membranas extracorpóreas. Alguns centros, como por exemplo o Hospital da PUC em Campinas, faz a canulação de crianças em situações especiais. E foi descrito nessa atualização, não para crianças, mas para adultos, a possibilidade de você realizar o transporte rápido, mesmo realizando ainda a reanimação do paciente, em situações que esse paciente eventualmente se beneficie de uma ECMO. Lembrando que são pacientes normalmente muito graves e que os centros têm que se preparar para poder estar acomodando esses pacientes, recebendo eles e fazendo a canulação mais precoce, tá certo? No caso, a técnica periférica e percutânea. Foi recomendado, reforçada a necessidade que os países, cada país, invista na busca de melhorias em relação à busca de órgãos para transplante nas situações de PCR, tá certo? A busca de doadores. A gente sabe que em situações nas quais o paciente está ali numa UTI, que foi feito o diagnóstico de morte cefálica, existe essa possibilidade, mas ainda não é uma realidade para aqueles pacientes que passam pelo óbito, por exemplo, numa sala de emergência. Ainda existe, obviamente, um caminho longo para que a gente possa investir nisso, mas é recomendado que esforços sejam feitos nesse sentido.
Lembrar, para aqueles que não são pediatras, que PCR em criança costuma ser de causa secundária, geralmente insuficiência respiratória progressiva, tá certo? Ou ainda o choque. RCP de alta qualidade e desfibrilação precoce continuam sendo os pilares do atendimento à parada cardíaca. Porém, no caso das crianças, a gente tem que lembrar que o reconhecimento dos sinais de deterioração da criança são primordiais para evitar que ela entre na situação de parada cardíaca. Dito isso, RCP de alta qualidade, reforçamos que as pausas entre a troca de membros na RCP tem que ser o mais reduzida possível. Quando você interrompe a compressão torácica, aquele nível de pressão e perfusão que você atingiu, ele decai rapidamente. Para ele retomar, demora algum tempo, quando o outro membro começa a fazer a compressão. Ou seja, esse tempo de interrupção é um tempo que o paciente fica sem circulação de oxigênio. Tem que ser reduzido ao mínimo. O recomendável é que, no máximo, na pior das hipóteses, o tempo de troca de um membro da equipe por outro seja de 10 segundos. Lembrar que nas crianças, o que a gente, nos lactentes, né? Antes a gente recomendava fazer compressão com 2 dedos. Essa compressão com 2 dedos, depois a gente vai inclusive falar da situação de obstrução de vias aéreas. Os 2 dedos não são mais recomendados. Se recomenda agora que se use a região hipotenada da mão e que se faça compressão com uma ou 2 mãos, conforme, ou com os 2 dedos, com os 2 polegares, circundando o tórax, caso seja necessário. Por que isso? Porque o que se observou é que a compressão realizada somente com 2 dedos ela pode ser inefetiva. Então, a gente garante uma melhor compressão do tórax usando apenas uma das mãos, lembrando que tem que ser usada a região, o terço inferior da mão. Lembrar também que tem que ser feito com cuidado, você vai pegar o terço médio inferior aqui do externo, tomando cuidado de não pegar o apêndice tifoide, porque se pegar o apêndice tifoide, a chance de você provocar lesão do fígado aumenta, correto? Agora, falando, que nem eu comentei agora há pouco, sobre a obstrução de vias aéreas por corpo estranho grave, ou seja, naquelas nas quais ocorreu interrupção total da passagem do ar, a gente começa, mesmo nas crianças agora, com 5 golpes nas costas, tá certo? Passando para compressões abdominais em seguida. Então, 5 golpes nas costas e 5 compressões abdominais, até que ocorra o desengasgo ou então até que a criança fique inconsciente. Nos bebês, a grande mudança é que nem eu comentei. Então, vamos lá. A gente começa com os golpes nas costas, que nem já era antigamente. Porém, no momento de virar o bebê e realizar as compressões torácicas, lembrar que não se recomenda mais o uso de 2 dedos. Ou a gente faz a compressão com os 2 polegares ou com a região hipotenada da mão. E do mesmo jeito, mantém essa sequência de 5 e 5 até que ocorra o desengasgo, a criança chore, volte a respirar, ou até que ocorra a perda da consciência e aí a gente passa ao protocolo de parada cardiorrespiratória. É recomendável agora que a gente se esforce no sentido de tentar avaliar o desfecho neurológico no pós-PCR, tá certo? Existem vários métodos para isso, vários meios para a gente tentar. Nenhum deles se mostrou superior e capaz de isoladamente ser recomendado. Existem scores, existe tomografia, eletroencefalograma, exame físico neurológico, etc. O importante é se valer do máximo de elementos que você tiver disponível para tentar avaliar o desfecho, o prognóstico neurológico das crianças. Recomenda-se também que
tão logo esteja disponível um acesso e adrenalina aspirada, ela seja administrada, se possível, num tempo inferior a 3 minutos. Por quê? Porque os estudos mostraram que quanto mais precoce for feita a adrenalina no paciente, a taxa de sobrevivência também acabou sendo maior. Quando disponível, é importante fazer a monitorização do CO2 exalado, porque durante a ressuscitação, se você tiver valores acima de 20 milímetros de mercúrio, 20 centímetros de água, desculpa, no estudo eles avaliaram por 10 minutos de RCP. E foi visto que mantendo valores acima de 20 de CO2 exalado, isso se correlacionava com uma taxa de sobrevivência e desfecho neurológico melhor. Tá certo? Em bebês, também foi visto que a diastólica maior que 25 milímetros de mercúrio nos bebês e 30 milímetros de mercúrio em todas as crianças acima de 1 ano, também houve uma correlação positiva com desfecho neurológico mais favorável. Naquelas crianças com taquicardia ventricular com pulso, que não houver resposta, nem manobra vagal, adenosina, cardioversão elétrica sincronizada, nada, você tentou drogas, manobra, cardioversão, não funcionou, e você não tem a possibilidade de consulta com um cardiologista, é possível você considerar o uso de procainamida, sotalol ou ainda amiodarona, tá certo? A manutenção de níveis pressóricos mínimos, pelo menos no percentil 10 para a idade, também foi correlacionado com maior possibilidade de sobrevivência, maior taxa de sobrevivência e com desfecho neurológico mais favorável. Então, manejar, não permitir que seu paciente permaneça hipotenso, melhora o prognóstico e o desfecho desse pós-PCR, tá certo? Quando a diastólica, particularmente a sistólica, estiver acima do percentil 10 e a diastólica acima do percentil 50, nas primeiras 6 horas, também correlação positiva com melhor prognóstico. Lembrando aqui o que eu comentei anteriormente, prognóstico neurológico no pós-PCR. Tentar usar o máximo de exames que você puder, ressonância, tomo, etc. Fazer um deles não é recomendável. Não existe, por exemplo, eu faço eletroencefalograma e é o suficiente. Não. Eu tenho que me valer do maior número de exames que for possível para tentar, junto de todas essas informações coletadas, tentar desenhar um prognóstico neurológico desse paciente. E tem que ter muita cautela na avaliação, porque nenhum deles se mostrou isoladamente capaz de ter um valor preditivo relevante. Nas crises de exacerbação de asma, que é uma das causas de PCR em criança, quando refratários a todas as medidas, crise asmática gravíssima, o paciente não sai de jeito nenhum, avançando, cada vez mais grave, foi visto e pode-se recomendar tanto o suporte a ECMO, né, quanto o uso de anestésicos inalatórios. Obviamente, isso daí não é uma situação de rotina, são para pacientes selecionados graves, que não responderam, que sem essa tentativa eles provavelmente irão morrer. Lembrar que ECMO demanda a equipe, existe uma circulação extracorpórea, não é um procedimento isento de riscos, então ele deve ser reservado para pacientes graves. A realização de inalação com gases anestésicos, também não está disponível em qualquer ambiente.
Você tem que ter um equipamento disponível capaz de nebulizar esses gases anestésicos de maneira segura para o paciente e de monitorar esse paciente também. Mas quando disponível e a equipe tiver habilidade com esse tipo de recurso, ele é passível de ser usado mesmo nas crises asmáticas graves que não responderam às outras medidas, sulfato de magnésio, hipatrópio, etc. Na hipercalemia, o que tem de atualização é que continua ainda não bem estabelecido o uso de cálcio nas crianças e também nos adultos que entram em PCR. Então, não existe uma recomendação formal de fazer o gluconato de cálcio quando ocorre a PCR e quando a hipercalemia esteja envolvida. Embora, lembrando da situação da atividade elétrica sem pulso, é uma das causas possíveis, então tem que ser cogitado, mas não existem estudos que confirmem que ali de fato vai ter toda aquela ação. No caso de crianças com hipotermia grave que podem levar inclusive a PCR, pode-se recomendar de novo, quando os outros métodos não estão disponíveis ou não forem efetivos, para tentar restabelecer a temperatura corpórea da criança, particularmente quando ela está abaixo de 28 graus centígrados. Existem scores prognósticos, que eu dou como exemplo o HOPE e o ICE. No caso do HOPE, quando ele tem uma pontuação maior ou igual a 10%, ele teoricamente seria compatível com o início da ECMO para aquecimento desses pacientes, tanto adultos quanto crianças. Agora, o extremo oposto, hipertermia grave, que também pode ocorrer e levar a PCR. Se recomenda o uso de água fria de 1 a 5 graus, imergir esse paciente, resfriar o corpo dele com água entre 1 a 5 graus para promover a redução rápida da temperatura corpórea, tá certo? Quando ocorre a hipertermia por um acidente no ambiente, uma exposição ambiental inadvertida, ou quando o paciente, por exemplo, correr com hipertermia secundária ao uso de simpaticomiméticos, como por exemplo a cocaína. Um outro dispositivo que, embora não seja tão corriqueiro assim no dia a dia, mas que já não é tão incomum quanto há 20 anos atrás, são os dispositivos de assistência ventricular esquerda. Recentemente nós tivemos a instalação de um desses no Hospital da PUC, em Campinas. Então, vamos supor que um paciente esteja inconsciente, ele é portador desse dispositivo. Muitas vezes é difícil de você identificar se esse paciente está sem pulso ou não. Então, existe a recomendação, enquanto o aparelho é verificado, tá certo? Enquanto se verifica se o aparelho está operando adequadamente, existe a recomendação de que você inicie a RCP, até que a verificação esteja completa, ou seja, você está no pré-hospitalar, por exemplo, integrantes do SAMU estão lá no pré-hospitalar, chega um paciente com esse dispositivo e ele está inconsciente, você não tem certeza ou não se ele está em parada, é recomendável iniciar e manter a RCP até que esse paciente possa ser avaliado por um profissional que dirá se o dispositivo está operando adequadamente ou não. No caso de intoxicação por opioides, a gente sabe que o antagonista disponível é o naloxone, é recomendável fazer, isso a gente já sabe, mas reforçando a ideia de que nos Estados Unidos está sendo recomendado que inclusive o leigo faça uso do naloxone, coisa que no nosso país ainda não é realidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, os policiais, bombeiros,
os profissionais que são considerados first responders, eles já carregam, na maioria das cidades, esse kit e fazem a administração quando encontram um caso suspeito de intoxicação por opioide. E por fim, falando sobre educação, treinamento em ciclos rápidos de RCP debriefing é recomendado. Foi visto que equipes que treinam frequentemente esses ciclos rápidos, eles têm uma resposta melhor, com uma taxa de sobrevivência melhor. Dispositivos de feedback são recomendados também no treinamento de profissionais e leigos. Sempre dar ênfase ao treinamento em equipe, lembrar que o atendimento a parada cardiorrespiratória ele eventualmente pode até começar com um socorrista sozinho, mas é um atendimento de equipe. Então, a comunicação, a integração da equipe, o papel de cada um tem que ser reforçado, tem que ser treinado frequentemente. Recomenda-se também aprendizagem gamificada. O que é isso? É utilizar meios de reforço e recompensa, por exemplo, jogos, atividades baseadas, gamificada vem do game, né? Do jogo, você ter estímulos positivos conforme o paciente, o treinando, a pessoa que está ali sendo submetida ao treinamento vai acertando. Não é recomendável fazer o treinamento de RCP com realidade virtual. Por outro lado, dispositivos de realidade aumentada são recomendados sim, tá certo? Então você pode ter dispositivos de realidade aumentada auxiliando o treinamento de RCP, mas a realidade virtual sozinha não. Recomenda-se também treinar crianças abaixo de 12 anos no treinamento de RCP. Porque mesmo que elas às vezes não sejam capazes, por exemplo, de pegar uma criança de 8 anos, 9 anos, talvez ela não tenha uma força suficiente para fazer uma compressão torácica adequada num adulto de 2 metros. Mas o treinamento dela precoce, treinamento desde pequenininho, foi visto nos estudos que ele se correlaciona com uma melhora na qualidade e na resposta dessa criança quando ela se torna adulta, quando ela vai atender uma PCR, fazer um atendimento depois de adulto. Então, treinar desde criança é altamente recomendável. Não se recomenda substituir os dispositivos tradicionais de treinamento de PCR por alternativas. Por exemplo, eu não tenho um manequim adequado, vou usar um travesseiro para simular a compressão torácica. Não é recomendável, por quê? Você não enxerga o tórax, a posição, você não tem a mesma resposta daquele objeto em relação ao manequim adequado, etc. O treinamento acaba ficando incompleto, pelo menos. Então, não se recomenda utilizar outros objetos para o treinamento de RCP. Métodos cognitivos para ajudar no atendimento da ressuscitação, por exemplo, mnemônicos, etc., eles são recomendados para profissionais de saúde. Porém, para os leigos, não. Por quê? Foi visto que quando o leigo ele aprende esses métodos cognitivos, isso acaba atrasando o início do atendimento dele. Então, ele tem que ser mais focado no prático mesmo, sem aprender métodos cognitivos. Isso acaba atrapalhando o passo a passo dele e atrasa o atendimento das vítimas. E é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muito obrigado.